Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o nosso Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a nos acompanhar e a participar também através dos canais de interatividade da Rádio Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário para a gente poder fazer aí o nosso bate-pronto, a nossa interatividade no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar e participar pelo Facebook. Facebook é Rádio AE Esportes, facebook.com/Rádio AE Esportes. Você também pode ouvir o Lotecando através do aplicativo da Rádio Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store. E você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais também. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Facebook é o Rádio AE Esportes, como eu já falei, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 973 da Loteca, concurso que está com a premiação em seu patamar inicial, R$300 mil, porque na semana passada 2 apostadores acertaram 14 pontos e levaram para casa o prêmio dividido de R$300 mil. Neste final de semana vamos ter jogos pelos campeonatos estaduais país afora, também pela Copa do Nordeste, e os técnicos da Caixa Econômica Federal resolveram colocar alguns jogos das ligas europeias na programação deste fim de semana. Então, vamos à programação, daqui a pouco a gente vai analisar todos esses jogos aqui no Lotecando. Jogo 1, Flamengo e Fluminense. Jogo 2, Vila Nova e Atlético Goianiense. Jogo 3, Caldense e Cruzeiro. Jogo 4, Fiorentina e Lazio. Jogo 5, CSA e CRB. Jogo 6, Monaco e Lyon. Jogo 7, Fortaleza e Ceará. Jogo 8, Sampaio Correia e Náutico. Jogo 9, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Jogo 10, Barcelona e Atlético de Madrid. Jogo 11, Caxias do Sul e Brasil de Pelotas. Jogo 12, Paraná Clube e Operário Ferroviário. Jogo 13, Ituano e Corinthians. E jogo 14, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos então, sem perder tempo, para as análises desses 14 jogos. Começando pelo jogo 1, o clássico Fla-Flu, o primeiro clássico carioca da temporada, Flamengo e Fluminense, domingo 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 4 do Campeonato Carioca. Você que não é do Rio de Janeiro, lembrando que o Maracanã está em reformas e por isso o jogo vai ser realizado no estádio do Botafogo, o Estádio Olímpico Newton Santos, o Estádio Olímpico do Rio de Janeiro. Muito bem, o Flamengo é o líder do campeonato com 7 pontos ganhos e o Fluminense é o sexto com 3 pontos ganhos e um jogo a menos. O Mengão, na última quarta-feira, bateu o Boa Vista por 3-0, com direito à estreia do time considerado principal, com Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Marinho e companhia.
E o Fluminense, no final de semana, bateu o Madureira por 1-0. O Tricolor das Laranjeiras ainda joga na rodada deste meio de semana, recebe o Angra Audax nesta quinta-feira. Nos últimos jogos, nos 3 primeiros que o Flamengo fez nesta temporada, foram 2 vitórias e 1 empate. E o Fluminense, nos 2 jogos que fez, conseguiu 1 derrota e 1 vitória. Como mandante na temporada, o Flamengo fez 2 jogos e venceu os 2. E o Fluminense, como visitante, fez 1 jogo e venceu. De acordo com as porcentagens, 66% de chances de vitória para o Flamengo, 34% de chances de vitória para o Fluminense e 0% de chances de empate. Ou seja, o equilíbrio não existe nesse jogo 1. Vamos às dicas. O Flamengo defende uma invencibilidade de 9 jogos seguidos pelo Campeonato Carioca e vem de 5 vitórias consecutivas como mandante pelo Estadual do Rio de Janeiro. Já o Fluminense defende uma invencibilidade de 2 jogos seguidos em duelos contra o Flamengo. Só perdão aí pelo erro no YouTube, não é em duelos contra o Fluminense, é duelos contra o Flamengo. E o Flusão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Jogo 2, mais um clássico estadual. Vila Nova e Atlético Goianiense. Sábado, 4h30 da tarde, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela rodada 4 do Campeonato Goiano. O Vila Nova é o terceiro colocado do Grupo B com 4 pontos e o Atlético é o líder da chave com 6 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, as 2 equipes perderam pelo placar de 2-1. O Vila acabou perdendo para a Aparecidense fora de casa e o Dragão perdeu em casa para o Goiatuba. Nos últimos jogos, o Vila Nova conseguiu 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense conseguiu 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Tigre em 1 jogo venceu e o Atlético como visitante fez 1 jogo e também vem de vitória. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Vila Nova, 44% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Portanto, o que persiste é o equilíbrio. Então vamos saber o porquê. O Vila Nova acumula um jejum de 7 jogos sem vitória em duelos contra o Atlético Goianiense. Além disso, o Tigre sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos válidos pelo Campeonato Goiano. Já o Atlético sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 17 jogos pelo Campeonato Goiano, ou seja, já tem um retrospecto melhor. E o Dragão vem de 3 vitórias consecutivas como visitante por todas as competições, incluindo o Brasileirão Série A do ano passado. Jogo 3, Caldense e Cruzeiro. Sábado, 4h30 da tarde, no Ronaldão, pela rodada 4 do Campeonato Mineiro. A Caldense é a 5ª colocada com 6 pontos e o Cruzeiro é o 4º com a mesma pontuação. As 2 equipes têm a mesma campanha, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. A Caldense no meio de semana foi superada pelo Tombense por 2-0 em casa e o Cruzeiro, pelo mesmo placar, acabou perdendo para o América Mineiro, atuando em casa também. Nos últimos 3 jogos, os 3 que as 2 equipes fizeram em 2022, mesmo um retrospecto, 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante em 2022, a Caldense jogou mais vezes, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Já o Cruzeiro, em 1 jogo como visitante, conseguiu a vitória. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para a equipe de Poços de Caldas, contra 26% de chances de empate, 27% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Cruzeiro. Vamos às dicas. A Caldense sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 7 jogos como mandante pelo Campeonato Mineiro. E o time de Poços de Caldas venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Cruzeiro. Já o Cruzeiro venceu 6 dos últimos 10 duelos contra a Caldense. Jogo 4, Fiorentina e Lazio.
Sábado, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Artemio Franchi, pela rodada 24 da Série A Team, o campeonato italiano. A Fiorentina é a 7ª colocada com 36 pontos e a Lazio vem logo atrás com a mesma pontuação, porém separados pelo número de vitórias. A Fiorentina vem de empate com o Cagliari em 1-1 e a Lazio também conseguiu a coluna do meio contra a Atalanta 0-0 na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, a velha Viola conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. A Fiorentina vem de 3 jogos de invencibilidade e a Lazio também vem de 3 jogos de invencibilidade. Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante na temporada, a Fiorentina jogou 12 vezes com 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas apenas. E a Lazio, como visitante, em 15 jogos, conseguiu 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, mais um jogo equilibrado, 33% de chances de vitória para a Fiorentina, 35% de chances de empate e 32% de chances de vitória para a Lazio. A Fiorentina defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos como mandante e sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos pela Série A Team. A Lazio venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como visitante pela Série A Team e sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos contra a Fiorentina. Jogo 5, CSA e CRB. Sábado, 5 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 3 do Campeonato Alagoano. Mais um clássico estadual. O CSA é o líder com 6 pontos e o CRB é o terceiro com 4 pontos. Na rodada passada do estadual, o CSA bateu o Jacioba por 5-0 e o CRB venceu o Cruzeiro de Arapiraca por 1-0. O CSA teve um compromisso antes do jogo de sábado contra o Botafogo Paraibano pela Copa do Nordeste e venceu por 3-0. O CRB teve aí vários dias visando o jogo contra o arquirrival. Nos últimos jogos, o CSA conseguiu 3 vitórias e uma derrota. O CRB vem de 2 vitórias e um empate. Até agora, os regatianos estão invictos na temporada 2022. Como mandante em 2022, o CSA fez 2 jogos e conseguiu 2 vitórias. E o CRB, como visitante, ainda não jogou em 2022. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o CSA, 39% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o CRB. Vamos às dicas. O CSA defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos pelo Campeonato Alagoano. Além disso, sofreu apenas uma derrota nos últimos 14 jogos pelo estadual. Já o CRB defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos pelo Campeonato Alagoano, assim como o arquirrival, e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o CSA, portanto CRB querendo reverter essa desvantagem. Jogo 6. Monaco e Olympique Lyonnais, ou simplesmente o Lyon. Sábado, 5 da tarde, no horário de Brasília, no Luís II, pela rodada 23 da Ligue 1, o campeonato francês. O Monaco é o 8º colocado com 33 pontos e o Lyon é o 5º com 35. Na rodada passada, o time do Principado foi superado pelo Montpellier por 3-2 e o Lyon, em jogo atrasado realizado neste meio de semana, venceu o Olympique de Marselha em casa por 2-1. Antes do duelo contra o Lyon, o Monaco teve um jogo válido pela Copa da França e venceu o Lens fora de casa por 4-2. Nos últimos 5 jogos, o Monaco conseguiu 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, enquanto o Lyon vem de 3 vitórias e 2 empates. O time do Lucas Paquetá vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na temporada, o Monaco conseguiu 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Lyon, como visitante,
fez 13 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Monaco, 37% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Lyon. Vamos saber o porquê. O Monaco defende uma invencibilidade de 8 jogos como mandante pela Ligue 1. Além disso, vem de 3 vitórias seguidas como mandante, também pela Ligue 1. Já o Lyon defende uma invencibilidade de 6 jogos seguidos pelo campeonato francês e sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 27 jogos como visitante pela Ligue 1. Jogo 7. Fortaleza e Ceará, outro clássico estadual na programação do concurso 973 da Loteca. Sábado, 5h45 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 3 da Copa do Nordeste. O Ceará é o líder do Grupo A com 6 pontos e o Ceará é o terceiro do Grupo B com 3 pontos. Na Copa do Nordeste, as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B na primeira fase. Na rodada passada do Nordestão, o Fortaleza bateu o Floresta num jogo entre equipes cearenses por 2-0 e o Ceará venceu o Sergipe fora de casa por 1-0. O Fortaleza, nos 2 jogos que fez no ano, conseguiu 2 vitórias e o Ceará fez apenas um jogo neste ano e venceu. Como mandante em 2022, o Tricolor fez um jogo e conseguiu a vitória e o Ceará, como visitante, jogou uma vez e venceu também. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Fortaleza, 22% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Ceará. O Fortaleza, do Vojvoda, defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos pela Copa do Nordeste e o Tricolor sofreu apenas uma derrota nos últimos 12 jogos pelo Nordestão. Já o Ceará sofreu apenas uma derrota nos últimos 13 jogos pela Lampions League e o Vozão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza. Antes do jogo 8, vamos a um recado rapidinho e daqui a pouco a gente volta com a análise do restante dos jogos do concurso 973 da Loteca. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Se ligou no recado? Então se inscreva no nosso YouTube, curta a nossa fanpage no Facebook, baixe o nosso aplicativo e siga a Antena Esportiva no Twitter e também no Instagram. Recado dado, vamos então ao jogo 8. Sampaio Corrêa e Náutico, que se enfrentam neste sábado às 8 da noite no Castelão em São Luís, pela rodada 3 da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa é o terceiro colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos e o Náutico é o sétimo do Grupo B com 1 ponto. Na rodada passada do Nordestão, a Bolívia Querida bateu o Altos por 2-1 e o Náutico perdeu para o rival Sport Recife por 3-2. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana pelos campeonatos estaduais. O Sampaio Corrêa venceu o Pinheiro por 4-0 pelo Campeonato Maranhense e o Náutico bateu o 7 de setembro por 3-0 pelo Campeonato Pernambucano. Nos 3 jogos que fez em 2022, o Sampaio Corrêa venceu os 3. E o Náutico, nos 4 que realizou em 2022, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante em 2022, o Sampaio Corrêa venceu os 2 jogos que fez e o Náutico, como visitante na temporada, fez 2 jogos com uma vitória e uma derrota. De acordo com as porcentagens, 56% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 28% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Náutico. Isso porque o Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 3 jogos como mandante em duelos contra o Náutico. Além disso, a Bolívia Querida sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições.
Já o Náutico venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Sampaio Corrêa. E o Timbu venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, incluindo a Série B do ano passado. Jogo 9, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Domingo, 11h30 da manhã, no horário de Brasília, no Signal Iduna Park, pela rodada 21 da Bundesliga, o campeonato alemão. O Dortmund é o vice-líder com 43 pontos e o Bayer Leverkusen é o terceiro com 35. Na rodada passada da Bundesliga, o time do Haaland venceu o Hoffenheim fora de casa por 3-2 e o Leverkusen, do brasileiro Paulinho, venceu o Augsburg por 5-1, atuando em seus domínios. Nos últimos 5 jogos, o Borussia Dortmund conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Leverkusen vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bayer Leverkusen vem de 3 jogos consecutivos sem perder. Como mandante na temporada, o Borussia Dortmund em 14 jogos conseguiu 12 vitórias e apenas 2 derrotas, um bom retrospecto do time amarelo e preto, enquanto o Bayer Leverkusen, como visitante, fez 14 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Borussia Dortmund, 32% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Bayer Leverkusen. O Borussia sofreu apenas 5 derrotas nos últimos 30 jogos como mandante por todas as competições, incluindo Copa da Alemanha e Liga dos Campeões da Europa. Além disso, os aurinegros vêm de 3 vitórias consecutivas pela Bundesliga. Já o Bayer Leverkusen venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. E o Leverkusen acabou derrotado nas últimas 6 partidas na casa do Borussia Dortmund. Jogo 10, Barcelona e Atlético de Madrid. Domingo, meio-dia e 15 no horário de Brasília, no Camp Nou, pela rodada 23 de La Liga, o campeonato espanhol. O Barça é o quinto colocado com 35 pontos e está logo atrás do Atlético de Madrid, que é o quarto com 36. Na rodada passada, o Barça venceu o Alavés fora de casa por 1-0 e o Atlético de Madrid venceu o Valência em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo Xavi conseguiu 2 vitórias e 3 empates, portanto vem de uma sequência invicta, enquanto o Atlético de Madrid, do técnico Simeone, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Barcelona em 14 jogos conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e o Atlético de Madrid, como visitante na temporada, fez 16 partidas com 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o Barcelona, 38% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Atlético de Madrid. Vamos saber o porquê. Barcelona defende uma invencibilidade de 9 partidas seguidas por todas as competições, incluindo Copa do Rei e Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o Barça sofreu apenas 6 derrotas nos últimos 49 jogos válidos por La Liga. Já o Atlético de Madrid defende uma invencibilidade de 4 duelos seguidos contra o Barcelona e sofreu apenas 9 derrotas nos últimos 59 jogos por La Liga. Jogo 11, Caxias do Sul e Brasil de Pelotas. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Centenário, pela rodada 4 do Campeonato Gaúcho. Muito bem, o Caxias do Sul é o 9º colocado com 1 ponto ganho e 1 jogo a menos. Já o Brasil de Pelotas é o 4º com 5 pontos e 1 jogo a mais. Na rodada deste meio de semana, o Brasil de Pelotas venceu o Guarani de Bagé por 4-1 em casa. O Caxias do Sul, no final de semana, empatou em 1-1 com o São José e ainda joga nesta rodada de meio de semana, visita o Aimoré nesta quinta-feira.
Nos 2 jogos que fez nesta temporada, o time Grená conseguiu uma derrota e um empate, enquanto o Chavante conseguiu 2 vitórias e 2 empates e uma vitória. 2 empates e uma vitória para o Brasil de Pelotas. Como mandante na temporada, o Caxias conseguiu em um jogo um empate e o Brasil de Pelotas, como visitante, também empatou no único jogo que fez. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Caxias do Sul, 48% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas. Vamos saber o porquê. O Caxias do Sul venceu apenas um dos últimos 11 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos como mandante pelo Campeonato Gaúcho. Já o Brasil de Pelotas venceu apenas 2 dos últimos 9 jogos pelo Gauchão e acumula um jejum de 6 jogos seguidos sem vitória em duelos contra o Caxias do Sul, adversário deste domingo. Jogo 12, Paraná Clube e Operário Ferroviário. Sábado, 7 da noite, no Durival de Brito, pela rodada 5 do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Tricolor é o 9º colocado com 3 pontos e o Fantasma é o líder com 9. Na rodada deste meio de semana, o Paraná Clube acabou derrotado pelo São Joséense fora de casa por 1-0 e o Operário Ferroviário em casa bateu o Cascavel por 4-0. Nos últimos jogos, nos 4 primeiros desta temporada, o Paraná conseguiu uma vitória e 3 derrotas. Já o Operário, nos 4 jogos que fez, conseguiu 3 vitórias e uma derrota. Como mandante em 2022, o Paraná jogou uma vez e venceu, e como visitante, o Operário Ferroviário jogou uma vez e perdeu. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Paraná Clube, 22% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Isso porque o Paraná Clube venceu apenas um dos últimos 8 jogos pelo Campeonato Paranaense. Apesar disso, venceu 5, ou seja, metade dos últimos 10 duelos contra o Operário Ferroviário. Já o Fantasma, por sua vez, defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos em duelos contra o Paraná Clube. E o Operário venceu apenas um dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, incluindo jogos da reta final da Série B do Brasileirão do ano passado. Jogo 13, Ituano e Corinthians. Domingo, 6h30 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O Ituano é o terceiro do Grupo C com 4 pontos e o Corinthians é o líder do Grupo A com 4 pontos. Apesar disso, o Timão demitiu o técnico Silvinho após a derrota neste meio de semana para o Santos, em plena Neoquímica Arena, por 2-1. Já o Ituano, no final de semana, empatou sem gols com o São Paulo e neste meio de semana ainda entra em campo, recebe a Inter de Limeira nesta quinta-feira. Nos 2 jogos que fez nesta temporada, o Galo de Itu conseguiu uma vitória e um empate, ainda está invicto em 2022, enquanto o Corinthians, nos 3 jogos que fez, conseguiu um empate, uma vitória e uma derrota. Como mandante nesta temporada 2022, o Ituano jogou uma vez e venceu, e o Corinthians, como visitante, jogou uma vez e venceu. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Ituano, uma ligeira vantagem aí para o rubro-negro de Itu, 16% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos saber o porquê. O Ituano vem de 4 vitórias seguidas como mandante por todas as competições. Lembrando que o Ituano é o atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. E o time de Itu sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Corinthians defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos em duelos contra o Ituano. Invencibilidade que dura desde 2008. E o Timão sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos válidos pelo Campeonato Paulista.
E vamos terminar com o jogo 14. Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 8h30 da noite, no Major Levi Sobrinho, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira é a terceira colocada do Grupo A com 2 pontos. E o Botafogo de Ribeirão Preto é o vice-líder do Grupo C com 5 pontos. Na rodada de final de semana, a Inter de Limeira empatou com a Ponte Preta fora de casa em 2-2. E joga ainda neste meio de semana visitando o Ituano lá em Itu. Já o Botafogo de Ribeirão Preto já jogou neste meio de semana e em casa empatou com a Ferroviária em 1-1. Nos últimos jogos, a Inter de Limeira conseguiu 2 empates e o Botinha vem de 2 empates e 1 vitória. 2 times que ainda estão invictos na temporada 2022. Como mandante, a Inter de Limeira jogou uma vez e empatou. Como visitante, o Botinha jogou uma vez e venceu. De acordo com as porcentagens, muito equilíbrio, 2 times fortes do interior de São Paulo. A Inter de Limeira tem 33% de chances de vitória, o empate tem 33% de chances de acontecer e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 34% de chances de vitória. Vamos saber o porquê. A Inter de Limeira defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como mandante pelo Campeonato Paulista. Além disso, a equipe de Limeira venceu 4 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 3 vitórias seguidas em duelos contra a Inter de Limeira. E o Botinha defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos por todas as competições. Muito bem, todos os 14 jogos do concurso 973 da Loteca foram analisados, agora eu vou repassar para você a programação. Então vamos a eles. Jogo 1, Flamengo e Fluminense. Jogo 2, Vila Nova e Atlético Goianiense. Jogo 3, Caldense e Cruzeiro. Jogo 4, Fiorentina e Lazio. Jogo 5, CSA e CRB. Jogo 6, Monaco e Lyon. Jogo 7, Fortaleza e Ceará. Jogo 8, Sampaio Corrêa e Náutico. Jogo 9, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Jogo 10, Barcelona e Atlético de Madrid. Jogo 11, Caxias do Sul e Brasil de Pelotas. Jogo 12, Paraná Clube e Operário Ferroviário. Jogo 13, Ituano e Corinthians. E jogo 14, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que o prêmio para quem acertar os resultados de todos esses 14 jogos está em R$300 mil, ou seja, patamar mínimo. O prêmio não está acumulado. E você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa, ou seja, site ou aplicativo. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais eletrônicos custa R$30. Se você quiser saber o preço de outras combinações, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pelo site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. Com isso, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, desejando a você, claro, boa sorte e que você possa faturar com a nossa ajuda esse prêmio de R$300 mil. Se não for sozinho, que seja dividido. É isso, galera. Então, agradecendo o carinho da sua audiência, convidando você a acompanhar neste final de semana as emoções do Campeonato Carioca aqui no som da Antena Esportiva. Domingo, 7 da noite, tem Portuguesa da Ilha e Bangu, jogo que não está na programação da Loteca, mas você está convidado a acompanhar a melhor cobertura do Campeonato Carioca no rádio, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Denuncie a violência contra a mulher, diz que 180, vamos dar um basta ao feminicídio. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando.
Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.